Olá pessoal, tudo bem? Aqui nesse vídeo eu selecionei 8 mulheres que eu considero heroínas da Bíblia Sagrada. É claro que nós temos muito mais mulheres na Bíblia, mas dessa vez eu coloquei somente 8, senão o nosso vídeo vai ficar muito grande. Gostaria que vocês assistissem, ouvissem sobre essas mulheres e compartilhem com seus amigos, com as pessoas também que admiram mulheres da Bíblia. A Bíblia diz que Maria Madalena era uma endemoniada. Jesus expeliu dela 7 demônios. Isso está em Lucas capítulo 8, versículo 2. Não temos muitos detalhes do passado dessa mulher, mas certamente não foi um passado que agradasse a Deus. Ela, no entanto, teve a coragem de superar o seu passado negro e ser uma grande serva do Senhor Jesus. Ela é mencionada sempre em companhia dos discípulos e foi a primeira a saber e crer na ressurreição de Jesus Cristo. Está em Mateus 28, 1. Foi uma mulher que mostrou uma superação inigualável, um verdadeiro retrato da transformação que Deus opera na vida das pessoas. A mulher samaritana, como todos sabem, teve um grande encontro com Jesus próximo de um poço onde ela foi buscar água. Está em João capítulo 4, versículo 9. Jesus lhe revela os erros que ela havia cometido no passado e no presente e traz a ela uma palavra muito poderosa que impactou o coração dessa mulher. Resultado: o fervor missionário tomou conta do coração dessa mulher, que pregou as palavras de Jesus ao seu povo que não o conhecia. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Está em João, capítulo 4, versículos de 28 a 30. Lloyd e Eunice eram avó e mãe de Timóteo, um dos primeiros líderes cristãos a quem educaram desde a infância no conhecimento das Escrituras. Elas foram reconhecidas pela sua fé, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Eunice era uma judia, filha de Lloyd, que havia se casado com um homem grego. Naquela época, os casamentos mistos entre judeus e representantes de famílias frígias podiam indicar elevada posição social. Muitos estudiosos consideram que Eunice já fosse uma viúva na ocasião em que é citada na Bíblia Sagrada. Então parece que Eunice e Lloyd receberam a mensagem do Evangelho e foram convertidas a Cristo como resultado da visita do apóstolo Paulo. Essas mulheres judias viram Jesus Cristo como o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e, através da obra do Espírito Santo, elas depositaram sua confiança nele. Dorcas era uma discípula de Jesus que morava em Jope, conhecida também pelo nome de Tábita. Dorcas adoeceu e veio a morrer. A notícia espalhou-se por toda Jope e as mulheres mandaram chamar Pedro. Vindo ele e vendo que havia muita gente a chorar a sua morte, pediu que saísse do quarto e pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te, e ela ressuscitou. Dorcas é uma das mulheres mais notáveis do Novo Testamento. Ficou conhecida pelas suas obras e generosidade, além do seu bom testemunho como serva do Senhor. Atos, capítulo 9, versículo 36 a 42. Joquebede esperou até o seu bebê Moisés ter 3 meses para obedecer à ordem do faraó de lançá-lo ao rio Nilo, e quando o fez, colocou-o em um berço flutuante. Por causa da sua fé e engenhosidade, Moisés foi encontrado e adotado pela filha de Faraó, em cuja casa cresceu e se educou, para tempos depois libertar seu povo da escravidão e liderá-lo para a terra prometida. Essa história está em Êxodo, capítulo 1, versículos 22. E a Joquebede acabou sendo contratada para criar o próprio filho como ama e até que ele crescesse, em Êxodo, capítulo 2, versículo 10. A atitude de Joquebede foi um exemplo de coragem e confiança na providência e soberania do Senhor. Hulda, profetisa contemporânea do profeta Jeremias, foi consultada pelo rei Josias para verificar a autenticidade de alguns pergaminhos encontrados nos escombros do templo. Por causa do seu testemunho, a fé em Deus foi restaurada no reino de Judá. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 13 a 20. Apesar de não ser tão conhecida entre os cristãos como algumas outras mulheres citadas na Bíblia,
Hulda teve uma importante participação em determinada ocasião durante o reinado do rei Josias. Hulda foi contemporânea dos profetas Jeremias e Sofonias. Isso pode até fazer sentido, porém nada supera a verdade de que, sobretudo, foi ela a pessoa escolhida por Deus soberanamente para proclamar a sua vontade naquela ocasião. Lídia foi uma mulher natural de Tiatira. Na região, ela se tornou possivelmente uma das primeiras pessoas, se não for a primeira, europeia convertida no ministério de Paulo. Ela era prosélita judia, ou seja, convertida ao monoteísmo ético do judaísmo, isso é, a religião judaica. Lídia, uma vendedora de tecidos no porto da cidade grega de Filipo, foi a primeira pessoa do continente europeu de que se tem registro a abraçar a fé cristã. Ela também hospedou os discípulos em sua casa. Está em Atos, capítulo 16, versículos 14 a 15. Obrigado por você ter nos prestigiado vendo esse vídeo, ouvindo sobre essas mulheres maravilhosas da Bíblia Sagrada. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um joinha aí no nosso vídeo e compartilhe com seus amigos. Obrigada, beijos!